Voltamos com o último bloco do Gente no Destaque. Hoje a gente conversa com o vice-prefeito e ex-vereador Edgar Sazak. O senhor assumiu uma cadeira como vereador numa situação muito rara aqui em Jacareí, principalmente, que foi da perda de um mandato de um outro vereador, que era o José Antero, que foi filiado ao DEM por muitos anos. Durante o mandato ele foi para o PMDB e ele perdeu o mandato por conta da infidelidade partidária e o senhor assumiu em junho de 2012. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Esses 6 meses que o senhor ficou como vereador, como é que foi já tinha sido candidato muitas vezes, né? Como é que foi para o senhor isso? Eu acho que assim como foi para a população, acho que foi uma surpresa muito grande, né? De um vereador estar assumindo, um suplente assumir como vereador, né? Então isso foi um fato bastante interessante, né? Para mim foi uma surpresa bastante grande. E o fato de ter assumido, né, a vereança naquele período, isso motivou também a sair na eleição em 2012. Porque eu já estava quase desistindo de ser vereador, porque nós já tínhamos saído na primeira, fomos bem votados, né? Tive 1.056 votos. Na segunda, 1.389. E na terceira, 1.499. Foi só subindo. Foi só subindo. Então, como 3 eleições não tinha conseguido, mas como entrei como suplente, isso me motivou a sair novamente como candidato a vereador. O senhor tinha sido candidato a deputado também ou não? Não. Só foi em 2018? 2018. 2018 foi a primeira vez. Exatamente, né? Então foi também uma experiência muito boa. Infelizmente, nós não conseguimos nos eleger como vereador, como deputado federal no caso, mas eu vejo que eu aceitei ser candidato a deputado federal porque eram poucos candidatos à cidade. Mas, na realidade, realmente os meus grandes adversários mesmo, né, vieram de fora. Tanto é que o filho do Bolsonaro, né, que veio, assim, que na verdade nunca veio para Jacareí, ele conseguiu quase a minha votação. Ele teve acho que 11, quase 12 mil votos aqui em Jacareí. Eu tive 13 mil aqui em Jacareí, 13 mil e pouco, né? Então, quer dizer, a onda foi a onda Bolsonaro. Tanto é que entre os 10 mais votados da cidade, teve 3 candidatos do partido PSL, tá? E somaram, acho que mais de 20 mil votos aqui em Jacareí, sem eles estarem presentes aqui em Jacareí. Então eu vejo assim, né, que se eu tivesse, por exemplo, talvez no partido Bolsonaro, talvez eu até ter sido eleito, porque existia assim uma resistência muito grande em querer votar no nosso candidato, que era o Alckmin, né? Então nas ruas, né, as pessoas perguntavam, é 17? Eu falava não. Eu falava, por quê? Não, vamos votar de ponta a ponta no 17. Ou eles falavam assim, quem que é seu presidente? Eu falava Alckmin. Fala, mas Alckmin. Os caras falavam assim num tom assim, realmente de... não com muita... Estava muito desgastado a imagem do Alckmin também. Por mais que eu achava que o Alckmin seria o melhor, né? Era o melhor candidato na época, né? O senhor não cogita mudar de partido e ir pro PSL, não, né? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Porque política você não sabe o que acontece. Mas o senhor falou dessa candidatura a deputado, o senhor, falando agora sobre os eleitos, o senhor ficou satisfeito com a renovação que a Câmara Federal teve? Olha, eu acho que o Brasil estava pedindo por mudanças, né? E essa mudança ocorreu. Então, agora com sangue novo e tudo mais, eu acho que vai mudar bastante. É lógico que muitos ainda foram reeleitos. Mas o fato de você ter um grupo de deputados com novas cabeças, né, novos ainda também, talvez isso vai dar um gás, né, para o legislativo lá na Câmara Federal, né? Eu acho que isso vai ser super positivo, né? A gente estava falando da eleição sua em 2012, né? O senhor atribui a sua eleição em 2012 a esses 6 meses que o senhor ficou como vereador? Ou também atribui a outros... Então, eu vejo assim, né? Quando eu assumi foi dia 12 de junho. A campanha eleitoral começou já eu lembro que foi em julho, né? Então, com um pouquinho mais de um mês, eu já estava assim, praticamente na campanha para vereador novamente, né? Então, durante mais 2 meses antes da eleição, eu tive como vereador. Talvez tenha influenciado um pouco, sim. Apesar de bastante imaturo ainda como vereador, né? Tá assumindo, mas
Eu acho que fez alguma diferença, sim. E essa experiência dos 4 anos como vereador de oposição, o senhor foi vereador de oposição ao governo do Hamilton Motta, que estava no segundo mandato, foi um vereador de oposição elogiado até pelos vereadores de situação, pelo seu comportamento cordato, elegante, com o prefeito da época. Como é que foi essa experiência de 4 anos aqui na Câmara? Então, Rodrigo, eu vejo que o vereador, assim como todos os políticos eleitos, eles, por exemplo, no caso do município, tem que trabalhar para a cidade. Eu acho que as bandeiras políticas têm que existir na época da eleição. Acabou as eleições, tem que trabalhar para a cidade. Então, enquanto eu estava como vereador, eu cobrava, porque a minha função como vereador é fiscalizar o executivo, no caso, apontar os erros e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se o prefeito faz algo bom, né, elogiável, eu tinha que realmente elogiar, parabenizar, tá? Então não tem que ficar só discutindo, né? Não é aquela política do quanto pior, melhor, né? Quer dizer, a gente não adotava isso, porque eu estava trabalhando para a minha cidade, assim como trabalho hoje, né? Então eu vejo que na época, enquanto estava como vereador, fiz o meu papel. Talvez eu tenha sido o vereador que mais projeto de lei apresentou, tá? Foram quase 100 projetos de leis. Desses aprovados e publicados, acho que mais de 50. No começo eu tive problemas, né, dos meus projetos serem arquivados, muitos serem arquivados, não por deficiência nossa, mas que havia uma questão mais política nisso aí. Então, aí o que eu percebi? Fazendo projetos de leis com vereadores da situação, talvez melhoraria. Realmente melhorou. Essa foi minha estratégia no começo, né? Mas depois, com o respeito dos demais vereadores, eu não precisei mais disso, sabe? Mas no começo eu tive que usar essa estratégia. E o que o senhor destacaria do seu trabalho de vereador? Ou de projetos que o senhor fez, ou de ideias que o senhor colocou em prática? Então, eu acho que vale muito mais o nosso trabalho como vereador. E também de não querer fazer... de querer fazer assim, de querer que a cidade, que o prefeito, né, querer criticar o prefeito. Eu não fiz isso, né? Muito pelo contrário, eu sempre apontava se o problema, né? Inclusive até dava muitas vezes sugestões também. Talvez isso tenha sido a diferença no caso, né? De não ser aquela oposição radical, tá? Porque o radicalismo não leva a nada, né? Muito pelo contrário, você só arruma inimizades, né? E durante os 4 anos eu só fiz amigos ali, né? E até hoje, né? E quando chegou 2016, a primeira sementinha de ideia de candidatura à vice-prefeitura surgiu de quem? Como que aconteceu isso? Na verdade, em 2012, o próprio Isaías, ele queria que eu fosse o vice dele. Na época foi a Patrícia Juliane, a Patrícia né? Juliane foi candidata, mas antes dela ele queria que eu fosse, né? Tá? Mas eu acabei não aceitando, porque eu tinha acabado de assumir como vereador e eu queria ter uma experiência no Legislativo, né? E foi muito legal, né, estar dentro do Legislativo durante 4 anos e meio, né? Mas, durante o meu mandato de 4 anos, o Isaías sempre esteve presente comigo no gabinete, ele sempre estava comigo, inclusive nos movimentos aí de cobrança ilegal de taxa de pavimentação, né? Assim como a questão do IPTU abusivo, né? Tudo isso aí, o Isaías sempre esteve presente comigo e com o Valmir, né? Então, isso facilitou bastante, né? A nossa presença juntamente com ele, né? Porque eu vejo assim, né, Rodrigo? Eu acho que eu não devo criticar nenhum político, tá? Porque você não sabe o amanhã, né? Muitas vezes você critica um político hoje e lá na frente você tá com ele, entendeu? Então, quer dizer, para não acontecer isso, eu já evito de ficar criticando muito os políticos, né? Porque você não sabe o amanhã, né? Tá? E não tem que criticar, né? Então, daí, durante seu mandato de vereador, o Isaías voltou com a ideia do senhor ser vice dele e o senhor aceitou aí. Na realidade, o Isaías sempre quis que eu fosse o vice dele, né? Assim como eu lembro que mais 3 pré-candidatos também queriam que eu fosse vice deles também, né? É mesmo? Mas acabei aceitando o Isaías, mais pela ligação que eu tinha com ele, né? De, assim, o histórico nosso partidário, né? O PSDB sempre esteve com a gente, né? O senhor pode revelar quem são os outros 3 candidatos? Posso. Quem era? Tá? Então, Ana Abreu queria que eu fosse o vice dela. O Edinho Guedes, eu queria que, né, pediu para mim vir falar comigo. E o próprio Dr. Joaquim também, tá? Perguntou se eu não queria ser o vice dele também, sabe? É o caso que eu falei antes. Como o senhor for um vereador de oposição
sempre de maneira cordata, de maneira, né, elegante mesmo com o prefeito, era natural que o senhor recebesse convite das mais variadas áreas ideológicas de todos os partidos, né? Certo. Então, quer dizer, acho que eu tenho que me comportar dessa maneira, né? Não de querer criticar, né? Mas fazer um trabalho sério e fazer um trabalho para a cidade. Então, essa era a minha meta mesmo, né? De cumprir meu dever como vereador, né? Pelos 4 anos e fazer um trabalho sério, né? E como é que foi a campanha na sua candidatura com Isaías? O senhor estando filiado no PSDC. Pela primeira vez o senhor saiu do DEM-PFL para se filiar ao PSDC por conta de um problema com a candidatura do Maurício Raca que tinha... Né? Quando nós ficamos sabendo que o Maurício tinha se filiado por São Paulo, foi unânime, o partido inteiro falou não, tá, vamos, né, sair do partido, tanto é que a chapa inteira saiu. Tá, e todos, com exceção do Abner que estava com a gente, ele acabou indo para o PR e a nossa chapa inteira foi para o PSDC na época, né? Hoje o DC, né? Tá, mas foi uma atitude realmente do grupo, né? Tá? E não uma atitude isolada nossa também, né? E como é que foi a campanha para prefeito e vice-prefeito? Como é que foi a correria pela cidade? Então, foi uma eleição bastante difícil. Foram 8 candidatos. E você sabe que 8 candidatos não é fácil. A diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, até o quinto colocado estava bem disputado ali. Existia o candidato da cidade, da própria situação, né? Assim como 4 da oposição, tá? Então a eleição era muito acirrada no caso. E eu lembro que o próprio Isaías mesmo, né? Ele queria que eu tivesse com ele para dar um up na campanha dele também, né? Tá, então, se o Isaías for candidato à reeleição, o senhor vai sai candidato de novo. Se vice-prefeito. Tiver que sair. E a gente chegou na metade do mandato agora do Isaías e seu também como vice-prefeito. Certo. Como é que o senhor avalia esses 2 anos, o balanço que o senhor faz desse trabalho, tanto do prefeito Isaías como do seu também? Então, Rodrigo, eu vejo que, não menosprezando os prefeitos anteriores, né? Mas hoje eu vejo que o Isaías realmente o prefeito mais bem preparado que eu acompanhei todo esse período. Ele tem informação, ele tem conhecimento, tem experiência, né? E eu acho que ele faz um belo governo. A única coisa que eu até falo para ele, eu acho que deve sair aí um informativo, e não foi feito nenhum informativo. Em 2 anos praticamente de mandato, não foi feito nenhum informativo, né? Somente em Facebook, aí redes internet, nas redes sociais e tudo mais, né? Mas eu vejo assim, eu até falei para ele, né? A rede social, o pessoal curte, no Facebook, por exemplo, né? Só que o curtir fica só para ele. Ele não divulga para as pessoas. Não atinge todo mundo. A menos que você compartilhe. Tá? Mas a grande maioria não compartilha, ele só curte. Então ele fica para ele. Enquanto que você faz um informativo, muitas vezes, esse informativo passa de boca em boca. Aí com isso você consegue realmente mostrar o seu trabalho. Durante a eleição, as pessoas falavam assim, Edgar, vocês vão começar quando a administrar essa cidade? Eu falei, já estamos aí. Eu falei, mas como? Você não viu nada até agora? Aí eu falo assim, olha, você sabia que nós já inauguramos 2 creches, estamos construindo um monte de creches aí, tá para se construir mais creches agora, foram asfaltados mais de 20 ruas aqui nas periferias. O próprio UPA, que ficou parado um tempão, mais de 1 ano parado depois que construíram, fizemos funcionar depois de 4 meses. E no final do ano, no começo desse ano, né? No dia 6 de janeiro, fizemos o UPA adulto funcionar. Tá? A Santa Casa, ninguém fala mais da Santa Casa, uma coisa que era muito comum na nossa legislatura, as pessoas nos procurarem e reclamar. Problemas, né? E a Santa Casa era notícia para a semana inteira. Hoje você não vê falar da Santa Casa, muito pelo contrário. Tá? O pessoal só elogia a Santa Casa. E agora a Santa Casa, ela está passando por uma reforma. Toda aquela área onde era o ambulatório, a UTI e tudo mais, né? Hoje, UTI, assim, o pronto atendimento, o pronto-socorro, está servindo uma reforma. E ali vai ser uma ala feminina.
tá? Então ali vai ter a densitometria óssea, a parte de mamografia, né? Então vai ser feito para exames naquele local, né? E tá quase pronto já. O piso, recentemente eu tive lá, o piso já estava sendo, né, colocado e é lógico, né? É um trabalho que tem voluntários da Santa Casa nos ajudando bastante, né? E tem mudado um pouquinho a cara da nossa Santa Casa, né? Então eu acho que tá indo bem, né? E cai naquele, você falou do informativo, né? Cai naquele caso do prêmio do Renascente que ninguém ficou sabendo porque não tinha um informativo. Exatamente. Então, isso é aquela questão do ovo da pata e da galinha, né? Se for em termos de qualidade, o ovo da pata é muito maior, né? Tudo mais, muito mais bonito, né? Mas quem realmente cacareja é a galinha, né? E com isso ela mostra que realmente ela botou, né? Tá, então... Pra gente então encerrar a nossa conversa, eu faço sempre uma pergunta para todos os entrevistados, vou fazer pro senhor também. Do que o senhor sente mais saudade na sua vida? Da minha vida? De eu estar produzindo como antigamente, né? Eu não consigo mais, eu não consigo ser agricultor, né? Tá? Mas eu ainda vou ser agricultor novamente, porque é o que eu gosto e eu faço um bem danado para a população, que é produzir alimentos, né? E é uma coisa que me preocupa, por quê? Porque cada vez mais as pessoas deixando a área rural, vindo para a área urbana, com algumas exceções, tem muitas pessoas aposentando, voltando, mas não de uma maneira mais profissional, né? Eu sempre fui um produtor que sempre prezei a tecnologia, sempre utilizei a tecnologia, mas hoje eu não consigo mais fazer o que eu gostava realmente, de estar produzindo. Falta de tempo. Apesar que política também eu gosto também, né? Então, quer dizer, mas que nem você perguntou, o que você, né, gostaria, né? Realmente depois que acabar a sua carreira política, o senhor vai voltar para a agricultura. Vamos ver se a gente volta novamente e exercer realmente a nossa função como agricultor e como um produtor de alimentos, no caso, né? Tá certo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Rodrigo. Mais uma oportunidade aí. O programa Gente em Destaque fica por aqui e você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.